Platão foi um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, mas também um dos mais excêntricos. Suas ideias radicalmente inovadoras para a época fazem dele um verdadeiro filósofo maluco que estava à frente do seu tempo. Platão enfatizava: devemos seguir a verdade aonde quer que ela nos conduza. Essa frase demonstra a postura intelectual ousada de Platão. Ele não tinha medo de pensar fora da caixa e especular sobre assuntos complexos, mesmo sabendo que muitos classificariam suas ideias de malucas. Sua busca era entender a verdade fundamental da existência, não se limitando pelo que já era estabelecido ou aceito. A citação captura esse ímpeto inquisitivo que moveu o filósofo. Platão estava determinado a buscar respostas, não importando o quão controversas elas pudessem parecer à primeira vista. Ele queria seguir o raciocínio até o final, confiando no poder da razão para revelar a verdade. Essa atitude corajosa e, para alguns, até insana, lhe valeu a fama de filósofo mais excêntrico e visionário da história. Por nunca hesitar em desafiar o senso comum em nome de ideias revolucionárias, Platão foi mesmo um verdadeiro maluco das ideias. Mas sua loucura filosófica expandiu para sempre os horizontes do pensamento ocidental. Dentre suas maiores excentricidades está a teoria das ideias. Platão defendia a existência de um mundo inteligível, fora do espaço e do tempo, onde residiriam as formas perfeitas e imutáveis de tudo que existe. As ideias. Por exemplo, para ele existia a ideia de cadeira, da qual todas as cadeiras do mundo material seriam cópias imperfeitas. Maluquice, né? Uma das teorias mais malucas de Platão era a das ideias, ou formas. Ele acreditava que existia um mundo paralelo e superior, povoado pelas ideias eternas e perfeitas, que eram a essência das coisas. Por exemplo, para Platão existia a ideia abstrata e perfeita de árvore, da qual todas as árvores do mundo material seriam apenas cópias imperfeitas. Seria uma mera aproximação da ideia eterna de árvore, que habita o mundo das ideias, ou seja, as coisas ao nosso redor que parecem tão reais, na verdade, para Platão, eram apenas sombras e reflexos de entidades abstratas e imutáveis numa dimensão metafísica acima do mundo físico. Isso incluiria até mesmo objetos produzidos pelo homem, como mesas e cadeiras. Platão diria que a cadeira, na sua sala de jantar, é uma cópia distorcida e temporária da perfeita ideia de cadeira que existe num plano superior de realidade absoluta. Eita, que viagem! Ideias que parecem existir fora do espaço e do tempo, sendo mais reais do que os objetos concretos. Platão viajou legal com essas teorias. Será que ele fumou alguma coisa estragada para filosofar dessas coisas? A teoria da reminiscência de Platão é mais uma das suas ideias deveras malucas. Ele acreditava que a alma existe antes e depois da vida e acumula todo o conhecimento nessas várias vidas. Portanto, quando uma pessoa aprende algo na vida atual, para Platão isso não é aprender algo novo, e sim despertar na alma o conhecimento adquirido em vidas passadas. Ou seja, aprender e recordar o que a alma já conhecia. Por exemplo, a primeira vez que você viu uma demonstração do Teorema de Pitágoras, Platão diria que sua alma imortal já sabia esse teorema de uma encarnação anterior. Ao ver aquela demonstração, seu espírito teria apenas lembrado algo que já estava lá registrando. Seguindo essa linha maluca, um bebê recém-nascido, na verdade, já teria toda a sabedoria acumulada de várias eras na sua alminha imortal. Aparentemente não saber nada seria apenas uma questão de ainda não ter lembrado de tudo que ela já aprendeu antes de renascer. E por aí vai. Tudo que aprendemos na escola ou na vida seriam apenas lembranças que a alma carrega eternamente. É ou não é uma teoria absurda e fumada? Pois é. Mas essa era uma das ideias de nosso querido e doidíssimo Platão. Mas por que Platão tinha ideias tão malucas e revolucionárias? Porque não era um filósofo comum. Era um verdadeiro visionário. Ele especulava livremente sobre assuntos metafísicos, sem medo do julgamento alheio, indo contra todas as convenções. Platão tinha um estilo muito singular de escrever suas obras filosóficas, o que contribui para sua imagem de pensador excêntrico e maluco. Ao invés de tratados didáticos, ele preferia usar longos diálogos fictícios, repletos de personagens imaginários que debatem, representando diferentes pontos de vista.
É como se ele encenasse suas especulações filosóficas. Por exemplo, em um desses diálogos bizantinos, poderíamos ter Sócrates, o mestre de Platão, debatendo com Glaucon, um estudante fictício criado por Platão. Eles discutem as malucas teorias do mundo das ideias, da reminiscência, usando analogias e alegorias mirabolantes. Esse método nada ortodoxo permitia que Platão expusesse pensamentos revolucionários e conceitos completamente novos para a época de uma maneira mais poética e acessível. Era uma abordagem peculiar, quase teatral, de se filosofar. Platão criava personagens imaginários como recurso literário e artístico para comunicar suas doidas teorias, de um jeito mais criativo. Isso fazia dele um verdadeiro maluco na forma e no conteúdo. Platão também usava diálogos fictícios, alegorias e personagens imaginárias para expor suas teorias heterodoxas. Um verdadeiro maluco das ideias, mas sua loucura filosófica mudou para sempre o pensamento ocidental. Platão realmente não era um filósofo comum. Ele tinha uma mente brilhante e criativa, disposta a especular sobre os maiores mistérios da existência sem se prender a dogmas ou paradigmas. Diferentemente da maioria dos pensadores gregos anteriores que se concentravam em questões de ética, política e retórica, Platão se aventurou em terrenos mais abstractos e revolucionários, a metafísica e a epistemologia. Ele estava disposto a pensar sobre assuntos que desafiavam o senso comum, indo contra todas as convenções e sem medo do julgamento alheio. Platão queria entender temas como a realidade última do universo, a origem do conhecimento humano, a natureza da alma. Foi assim que ele construiu teorias ousadas, como o mundo das ideias e a reminiscência. Platão sabia que muitos considerariam essas noções malucas ou até heréticas, mas como um verdadeiro pensador visionário, ele se manteve fiel ao espírito livre e inquisitivo da filosofia. Seu exemplo inspirou gerações futuras a dar asas à imaginação e não temer as críticas quando se busca resolver os grandes mistérios da existência.